Meio-dia 54, hoje é dia de você tirar dúvidas sobre INSS. Toda segunda-feira a gente traz, inclusive, a professora Marli Marçal, que é advogada previdenciarista, para conversar com você. E você manda a sua pergunta pelo 994-72-1022. O que você quiser saber sobre aposentadoria, auxílio-doença, perícia médica, BPC, antigo LOAS, tudo a gente tira a sua dúvida aqui, tá bom? Professora Marli Marçal, boa tarde, né? Já é boa tarde, Já é boa tarde, boa tá tarde, tudo bem? pessoal, boa tarde, Odevar. E o pessoal que está nos escutando em casa, né? Que está nos ouvindo em casa. Boa tarde, tudo bem. Só meio rouca, mas tá bom. Eu sei, tá trabalhando muito, né? Estou trabalhando muito, graças a Deus. Doutora Marli Marçal, as pessoas às vezes perguntam muito o seguinte, né? A pessoa que tem autismo, né, tem um espectro autista, né? Ela tem algum direito de aposentadoria ou, por exemplo, às vezes o BPC tem direito? Tem sim, Jordevar, mas é na seguinte condição. O transtorno do aspecto autista, ele tem que incapacitar essa pessoa para o trabalho, tem que trazer uma certa deficiência, uma impossibilidade dessa pessoa dela competir no mercado de trabalho em igualdade com as demais pessoas. Então, às vezes, por exemplo, tem uma criança autista que ela demanda da mãe que a mãe pare de trabalhar porque tem que levar aquela criança em vários médicos, em psicólogo, terapia ocupacional, fisioterapia, tem muita coisa que essa mãe tem que levar essa criança. Então, às vezes a mãe precisa sair do trabalho, então a renda da mãe é comprometida. Então, por conta disso, aí o governo dá sim um BPC no caso de criança, que a criança não trabalha, não pode trabalhar, né? Então, o governo dispõe esse BPC Mas para a criança. Mas isso depende da renda da família. Depende da renda da família. Então, a família que tem aí uma renda de R$4.000, R$5.000, vai ter direito ao BPC? Não, não vai ter direito ao BPC, essa família que tem esse rendimento alto. Só 3 pessoas na família. Agora, se é um adulto, Jordevar, que teve problema, tem pessoas que agora que estão descobrindo que são autistas, que têm um aspecto autista. Pessoas que nunca conseguiram parar no trabalho. Então, tem pessoas que, por exemplo, trabalham com luz, não consegue trabalhar com luz, com som, não consegue trabalhar. E agora descobriu que não consegue fazer isso porque justamente tem o transtorno do aspecto autista. Então, para essa pessoa... E essa, por exemplo, esse que contribui, né? Tem direito ao auxílio-doença, tem direito a uma aposentadoria, tem direito a uma reabilitação por parte do INSS. Tipo assim, eu tenho um problema com tal atividade, mas eu posso desempenhar tal. Então, o INSS capacita essa pessoa para essa nova atividade. Então, tem direito, sim. Tem direito, sim, tem, não é isso? Tem. Agora, se ele contribui durante boa parte da vida, ele consegue se aposentar com idade diferente? Consegue se aposentar 5 anos mais cedo, porque ele se aposenta como deficiente, como pessoa portadora de deficiência. Então, ele se aposenta. Por exemplo, o homem hoje, urbano, se aposenta com 65 anos de idade. Se ele tiver o transtorno do aspecto autista, ele vai aposentar aos 60 anos. A mulher se aposenta aos 62, se tiver o transtorno, com 57 anos de idade. Professor, outro dia me perguntaram sobre a pessoa que contribui, mas ela tem, durante esse trabalho, ela teve um acidente. Teve um acidente, né? Recebeu um auxílio, doença e teve prejuízos no seu dia a dia do trabalho. Por exemplo, o que acontece com essas pessoas que elas podem, por exemplo, incluir junto ao salário uma parte também desse auxílio? Pode Como assim. É que é? Explica pra gente. O auxílio acidente é um benefício que ele é dado como indenização. Tipo assim, sofreu um acidente, não precisa ser acidente de carro, não. É acidente de qualquer natureza. Cair de uma escada é um acidente. Então, sofri um acidente. Esse acidente, ele me limitou para trabalhar. Quebrei um braço, esse braço ficou torto, quebrei uma perna, a perna ficou menor. Então, se essa queda, esse acidente, ele tiver provocado uma limitação na minha atividade laboral, eu tenho o direito de receber o auxílio acidente. Ou seja, eu posso trabalhar de forma limitada, mas posso trabalhar. Então, eu posso receber o auxílio acidente, que é 50% do valor que ele recebia de benefício, e não é só 50% do salário mínimo. Se o seu benefício fosse de 3.000, você vai receber 1.500. Então, vai receber 50% do benefício e você pode acumular ele com o seu salário até você se aposentar sem nenhum problema. Um exemplo, a pessoa, muitas vezes, dependendo da atividade, ela tem problema de coluna. Isso. Dores na coluna, aquela coisa toda. Se ela receber um auxílio doença por conta dessa dor na coluna, depois ela pode pegar metade disso aí, 50%, e incorporar o salário? A dor de coluna, não. Mas
porque esse benefício ele é exclusivo para acidente. Então, acidente de qualquer natureza. Mas, por exemplo, eu tive um caso agora na quinta-feira de uma pessoa que pegou um peso no trabalho, esse peso no trabalho lesionou a coluna. Sim. Então, é um acidente de trabalho. Então, nesse caso aí, dá direito ao benefício. E esse benefício ele é incorporado até a aposentadoria? Até a aposentadoria. E depois da aposentadoria? Aí corta esse benefício e fica só com a aposentadoria. Mas aí faz a soma completa. Faz a soma completa. Inclusive, ele é contado para efeito de BPC, para efeito de período de base de cálculo. Ele entra no cálculo. Doutora Marli Marçal, tem gente que trabalha em 2 empregos. Tem. 2 fontes, né? E acaba... Como é que funciona isso? Ele não vai ter direito a 2 benefícios. Então, ele não tem direito estou trabalhando em 2 empregos. Não fiquei doente. Vou precisar me afastar dos 2 trabalhos. Lógico, se eu estou doente para os 2 trabalhos. Aí eu não vou receber 2 benefícios. Vou receber um benefício só que esse benefício, esse valor é somado. Tanto de um emprego quanto do outro. Aí esse valor é somado para poder fazer o cálculo. E para efeito de aposentadoria? Também. Eu só vou poder somar esses valores para poder receber. Eu não conto o tempo dobrado. A não ser que eu trabalho desse meu emprego é no Estado ou na Prefeitura ou na União e um outro pelo IRGPS, que é pelo INSS. Aí eu posso olhar quanto tempo eu tenho lá nesse regime próprio, ver se dá para aposentar lá e ver se o tempo que eu tenho na aposentadoria do INSS. Aí eu posso ter 2 aposentadorias sem nenhum problema. E se nos 2 empregos, por exemplo, o desconto nas 2 fontes for maior do que o teto? Não pode. O que acontece? Se você já, em um dos empregos, o seu já dá no teto, você faça uma declaração e leve para esse outro emprego que você... Acontece demais com o enfermeiro, com o médico, dentista. Ele vai pegar uma declaração que já recebe, já desconta no teto naquele primeiro emprego e não desconta nos demais. Aí ele não... Porque ele não, tudo que você pagar acima de R$ 7.800, você não recebe mais que isso. É o valor máximo que você paga e é o valor máximo que você vai receber da Previdência. Se ele já tiver pago? Os últimos 5 anos ele pega tudo de volta. Aí ele procura quem? Procura a Receita Federal, é feito um documento, um processo administrativo na Receita Federal, e a Receita Federal faz os cálculos de quanto ele pagou e os últimos 5 anos ele pode receber todinho de volta corrigido monetariamente. Ficou como se fosse uma poupança. Doutor, aquela pessoa que trabalha como menor aprendiz, né? Por exemplo, tem muita gente que fala, eu trabalhei dos 14 até os 18 anos. Isso conta? Se tiver uma contraprestação ali, se tiver, por exemplo, uma ajuda de custo, se tiver alguma coisa foi pago para aquele menor aprendiz, sim, hoje a Justiça considera, o INSS não, a Justiça considera, sim, esse tempo para fins de aposentadoria. Agora, se foi de graça, se foi... Porque tem. Você vai lá só para ser menor aprendiz, só para você adquirir experiência e não tem ajuda de custo nenhum. Então, se foi esse que não teve nenhum gasto, não foi oneroso, que a gente fala, aí não reconhece. Por exemplo, quando a pessoa faz isso para serviço público, por exemplo, governo do Estado. Conta. Esse tempo. Mas e se aí a pessoa falar, mas eu não tenho mais documento, o que a pessoa faz? No cadastro do governo, sempre tem, no Estado, na Prefeitura, na União, todo mundo que prestou menor aprendiz. Para esse pessoal, durante esse período, tem nos registros dele, porque tudo eles precisam guardar ali para o portal da transparência. Soma para aposentadoria. Soma para aposentadoria. Menor aprendiz, eu falo que, às vezes, a pessoa fala assim, mas eu trabalhei lá atrás, não era de carteira assinada, eu só era menor aprendiz. Se foi feito o contrato de menor aprendiz, você pode somar e teve alguma coisa, foi dada uma bolsa, é o que eles falam, uma bolsa, foi dada uma bolsa para ele, essa bolsa ela conta como se fosse uma contribuição. Professora Marli Marçal, advogada previdenciarista, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Ordevai, estou à sua disposição e boa semana para todo mundo.